Hoje é o nosso 9º sermão de um total de 13. Então a gente já está quase no finalzinho da carta aos Gálatas. Lembrando que eles são os residentes da Galácia. Paulo plantou igrejas nessa região. Foi difícil Paulo plantar igrejas ali. Paulo foi humilhado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi alguém que suou, chorou e sangrou para que essas igrejas fossem plantadas. Não bastasse todas essas dificuldades, um grupo de pessoas havia se infiltrado dentro dessas comunidades, alegando que o evangelho que Paulo estava pregando era um evangelho incompleto, de que Cristo para a salvação não era suficiente, de que alguns critérios a mais seriam suficientes para que os gálatas fossem, de fato, aceitos por Deus. Então, em resposta a essas pessoas, Paulo escreve uma carta, e a gente tem visto, exposição após exposição, que a ênfase de Paulo é pregar sobre a exclusividade do evangelho e a suficiência da graça de Deus para a salvação. Acho que a gente não pode, de forma alguma, adicionar nada à suficiência de Cristo. E hoje, debaixo desse grande tema, a gente vai meditar no capítulo 4, dos versículos 21 ao 31. Fiquem de pé para que a gente possa fazer a leitura. Gálatas, capítulo 4, dos versículos 21 ao 31. Diz assim: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Irmãos, no último sermão que a gente meditou na carta aos Gálatas, a gente expôs dos versículos 8 ao 20, e nesse trecho Paulo interrompeu uma sequência onde ele vinha defendendo a exclusividade do evangelho, onde ele vinha defendendo a suficiência de Cristo, e ali naquela porção Paulo abriu o coração aos Gálatas. Sem dúvida é o trecho mais pessoal de toda a carta. Nesse texto que a gente leu agora, Paulo retoma suas explicações sobre o evangelho e traz para a mesa um assunto que nem sempre a gente sabe lidar muito bem, que é a nossa liberdade. Aliás, na maioria das vezes, a gente não sabe muito bem o que fazer com a nossa liberdade. É verdade que há em nós um desejo enorme para sermos livres. Quando crianças, a gente quer crescer, a gente quer ter a nossa própria vida, projetando nesse novo estilo de vida, de que nessa fase a gente vai escolher a hora que a gente vai dormir, a gente vai escolher a hora que vai acordar, a gente vai escolher o que a gente vai comer, e a gente acha que nessa fase, de fato, a gente vai ser livre. Quando a gente cresce, a gente entra no mercado de trabalho, nós nos deparamos com algumas realidades em que a liberdade não parece tão favorável assim. Mesmo assim, a gente não desiste do desejo de sermos livres, e aí nós sonhamos em ganhar mais dinheiro, porque com mais dinheiro no bolso, aí a gente acha que finalmente alcançaremos a tão sonhada liberdade. E se a liberdade não chegar enquanto a gente trabalha, a gente projeta para ser livre quando a gente se aposentar. A expectativa de uma aposentadoria é de sombra e água fresca, mas quando a aposentadoria chega, a gente percebe que ela não cobre nem os custos
domésticos. E aí a gente projeta para ser livre no próximo momento da vida. Todos nós ansiamos pela liberdade. Mas o curioso é que, embora todos desejem essa tal liberdade, sem que a gente perceba, nós nos colocamos debaixo de escravidão. Almejando a liberdade, nós nos colocamos debaixo de uma prisão. Veja, por exemplo, essas marchas, onde as pessoas gritam por liberdade, onde elas querem fazer dos seus corpos aquilo que elas bem querem, pois afirmam meu corpo, minhas regras. Em nome dessa liberdade, essas pessoas se tornam escravas dos seus próprios desejos. Na busca por não se limitar a nada, elas se tornam escravas dos seus próprios impulsos, dos seus próprios hormônios, acham e berram aos quatro cantos que são livres, mas no fundo são escravos. Há também a prisão de nós nos sentirmos pertencentes a algum grupo específico de pessoas. E para a gente fazer parte desse grupo, nós abrimos mãos de princípios que são caros para a gente. A gente abre mão desses princípios para fazer parte de algum grupo na escola. Abrimos mãos de princípios caros para fazermos parte de algum grupo no trabalho. E em nome de uma liberdade, onde eu posso fazer parte do grupo que eu bem quiser, eu me torno escravo do meu senso de pertencimento. Há a prisão também de querer ser o querido e amado por todos. E escravos disso, as nossas opiniões variam, independente de quem eu converso. E há mais uma série de prisões e escravidões que a gente poderia levantar aqui. E talvez alguém pense assim, desse mal eu não sofro. Eu sou da igreja, eu até já fui batizado. Esse texto aqui, ele nos alerta que pessoas da igreja também podem estar vivendo em celas. Esse texto nos alerta que pessoas da igreja também podem estar vivendo em prisões e vivendo sob uma escravidão pesada. Mas também nos dá um consolo. Nos chama a sermos definitivamente livres. Não pelos nossos próprios esforços, mas a verdadeira liberdade, aquela que a gente encontra somente em Cristo. E Paulo vai desenvolver isso dando um exemplo que para nós parece um exemplo estranho. E ele vai citar o nome de duas mulheres e vai associar essas mulheres, uma à liberdade e a outra à escravidão. E que ou de uma ou de outra nós todos somos filhos. Pois bem, aí no versículo 21, Paulo se dirige então aos que querem viver debaixo da lei, que são os crentes da Galácia, que embora convertidos a Cristo, eles insistem ali em viver como se a sua aceitação diante de Deus dependesse da observância da lei. E aqui é como se Paulo estivesse olhando bem nos olhos deles mesmo assim e perguntasse, vocês que querem viver debaixo da lei, vocês sabem, por um acaso, o que a lei diz? O John Stott, que é um dos meus autores favoritos, ele faz o seguinte comentário desse versículo. Ele diz assim, há muito disso hoje. Não são judaizantes aqueles para quem Paulo escreve, mas pessoas cuja religião é legalista, que imaginam que o caminho para Deus passa pela observância de determinadas regras. Ou seja, essa pergunta do versículo 21 que Paulo faz é para todos. Para todos dentro da igreja que ainda acham, que ainda alimentam que a sua aceitação diante de Deus passa de alguma forma pelo cárcere da observância de determinadas regras. Eu gosto que o Tim Keller disse no seu comentário aos Gálatas, é chocante, mas eu acho que ele fala de modo muito preciso, que além do evangelho ser esvaziado do seu sentido, pois não há evangelho onde a suficiência de Cristo não é suficiente, as pessoas são criadas de modo disfuncional. Ele nos lembra que essas pessoas que colocam a sua confiança no cumprimento de regras, acreditando que cumprindo essas regras elas serão mais aceitas por Deus, elas não se tornam mais crentes no Senhor. Pelo contrário, elas se tornam apenas moralistas, presunçosas e se julgam superiores às outras pessoas. Enquanto por dentro convivem com incertezas e inseguranças profundas e acabam, por fim, se tornando escravas dos próprios critérios que elas mesmas levantaram. Perceba, irmãos, que a partir do momento
que eu imponho critérios para o meu relacionamento com Deus, que não são critérios exigidos nas Escrituras, mesmo que em nome de uma maior intimidade com o Senhor, o que na verdade eu estou fazendo é cavando uma cisterna para me aprisionar. E esse problema aqui é um problema muito maior, é um problema muito mais sutil, e é um problema muito mais nocivo do que a gente possa imaginar. Os Gálatas não são os únicos que estão passando por isso. Os colossenses também estavam passando por uma situação muito parecida, e o Paulo precisou alertar aquela comunidade também, de que aquelas regras que estavam querendo impor sobre os colossenses, podia até ter uma aparência de crente, uma aparência de piedade, uma aparência de sabedoria, mas que aquilo ali não tinha valor algum para refrear os impulsos da carne. E quando a gente vê na história, esse problema não ficou confinado na Galácia, não ficou confinado em Colossos, mas esse problema ele foi avançando junto com o tempo. De modo que hoje nós encontramos esse mesmo problema acontecendo, às vezes uma roupa diferente. E eu tomei alguns exemplos aqui, tomei nota de algumas coisas que eu já ouvi, já presenciei, que segundo eles, fazendo isso daqui, as pessoas se tornam mais aceitáveis diante de Deus. O mais escandaloso, talvez, é a altura do salto feminino. Então, um dia, reuniram, fizeram ali uma reunião, mediram um salto e decidiram que a partir de determinado tamanho era pecado e menos do que isso não era. Proibido o uso de calça por mulheres. Veja, irmãos, eu não estou falando contra isso daqui para as pessoas que acham que fazer isso é uma expressão de maior santidade. Não é isso. A crítica é fazer disso um meio pelo qual não serei aceito diante de Deus se eu não cumprir isso. Aí é legalismo, e aí Paulo não pode ser brando, e a gente também não pode ser brando. Proibido o uso de bermuda por homem, e o argumento é, segundo eles, que as canelas masculinas são sensuais demais. Achei meio bizarro essa. Proibido jogar futebol porque a bola é a cabeça do diabo. Eu acho que esse é um bom argumento para jogar futebol. Porque se a bola fosse a cabeça do diabo, chuta a cabeça do diabo. Mas eles acham que daí deve evitar. Proibido a participação em qualquer esporte porque estimula a competitividade. É bizarro, mas acontece. E está muito mais perto do que a gente imagina. Eu lembro que alguns anos atrás a gente foi visitar uma família e um homem começou a contar para a gente sobre a sua experiência de fé. Ele se dizia muito crente, que ele passou 20 anos fora da igreja e, segundo ele, nos seus 20 anos afastados da igreja, ele só tinha um pecado, que era cortar grama de bermuda no sítio. Perceba que todos esses exemplos que a gente viu aqui, eles podem até parecer piedosos. Pode até parecer um passo a mais na fé, onde nós vamos nos aprofundar no nosso relacionamento com o Senhor. Mas no fundo é homem não sabendo lidar com a liberdade que a gente tem, que ele tem em Cristo. E acaba, mesmo em nome de uma liberdade, se confinando nas celas do legalismo. E aí a gente volta para a pergunta do versículo 21. As pessoas que querem viver assim, vocês nunca leram a lei? Vocês não sabem do que a lei se trata? Vocês sabem onde vocês estão se enfiando ao estabelecer critérios para que a partir desses critérios vocês serão mais aceitos diante de Deus? Vocês sabem o que estão fazendo quando querem resolver o problema do pecado de vocês com as próprias forças? Essa pergunta tem um objetivo muito claro. Que se a salvação dependesse do cumprimento de determinadas regras, a gente jamais seria salvo. Paulo está dizendo a essas pessoas, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, pedindo e vivendo. Porque se o Senhor as tratasse da forma como vocês estão pedindo, vocês seriam fulminados. Todos iriam para o inferno. Paulo está reforçando que a salvação é única e exclusivamente pela graça. Não há outro meio do homem encontrar favor aos olhos de Deus, senão pela graça. Aí a gente pode também ter uma resposta. Desse mal eu também não sofro, porque eu também não sou legalista.
irmãos, talvez você não meça o tamanho do salto para sair de casa. Talvez você não se preocupe se vai sair de calça ou de bermuda. Mas a gente também pode ser legalista ao nosso próprio modo. A gente também pode confiar a nossa salvação porque a gente tem sido bons cidadãos. Claro que Deus vai me salvar. Sou reformado, me visto com modéstia, não falo palavrão, só ouço hinos, canto todos que a igreja toca. Não falto uma reunião na igreja, posso estar doente, eu estou no culto. E há os que se acham com tamanha intimidade com Deus que nem no culto mais querem vir. Menosprezam a comunhão com os santos, o culto coletivo, porque se acham próximos demais do Senhor e julgam não haver necessidade. Esse é o caminho de Abraão com Agar, que a gente vai ver mais no detalhe depois. E esse caminho, meu irmão, ele nunca termina bem. Nunca. Quem trilhou esse caminho terminou bem, e você não será o primeiro. Você pode até achar que nesse caminho está indo bem, mas esse caminho é morte e esse caminho é escravidão. Está muito claro nas escrituras inteiras e aqui nessa porção de que qualquer tentativa de salvação que não passe por um reconhecimento honesto de que Jesus morreu por mim é uma tentativa de ser salvo por si mesmo. E isso, independente do nome que você use, não é liberdade, é escravidão. Deve ficar claro para a gente, meus irmãos, de que nós somos aceitos em Cristo. E Cristo nos alcança pela graça. E qualquer busca pela liberdade fora de Cristo é prisão. E a partir desse contexto todo, que Paulo vai agora aprofundar o seu argumento, e aí dos versículos 22 ao 27 ele vai recorrer à história das duas mães, de dois filhos, e que cada uma das mães é um caminho completamente diferente. Versículos 22 e 23 dizem assim: Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. A gente vê na história que o Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaque, de duas mulheres diferentes. As crianças nasceram em circunstâncias completamente diferentes. Uma nasce da escrava, o outro nasceu da livre. E para a gente entender melhor o que Paulo está dizendo aqui, a gente precisa recorrer a Gênesis 12 e Gênesis 15, onde Deus prometeu para Abraão ali um herdeiro que viveria na terra que Deus mostraria. Acontece que o tempo foi passando, o Abraão foi ficando velhinho, a esposa dele também, Sara já era estéril, e uma das coisas que eu gosto na Bíblia é que a Bíblia não esconde os erros dos grandes heróis da fé. Foi difícil até mesmo para Abraão, o pai da fé, esperar no Senhor de que essa promessa um dia se cumpriria. Aí chegou um dia, Sara chamou o Abraão, deu uma ideia para ele, quem sabe ele fosse dormir com a serva dela, Agar, para que pudessem ter filhos por meio de Agar. O Abraão concordou e deitou com Agar, Agar engravidou e aí nasceu o Ismael. 14 anos depois, o Abraão já está com 100 anos, teve um filho, dessa vez com Sara, a esposa dele, e o Abraão deu a essa criança o nome de Isaque. E uma das coisas que mais chamam a atenção no relato do nascimento de Isaque em Gênesis 21 é que o Moisés, o escritor do livro, repete algumas vezes de que o Isaque nasceu de Sara. Porque o Moisés ele quer deixar claro que o Isaque é o filho de Sara, da mulher estéril, da mulher que não tinha filhos. E Paulo, aqui aos Gálatas, ele resume a diferença desses dois nascimentos quando ele afirma, no versículo 23, o que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre, mediante uma promessa. Então, o Abraão ele tinha plena consciência de que ele teria um filho, o Senhor já havia dito isso para ele, que esse filho seria o seu herdeiro e que daria continuidade na linhagem responsável por trazer salvação ao mundo. Mas a pergunta é como que esse filho viria ao mundo? Sara está velhinha, o Abraão está velhinho, Sara é estéril, é óbvio
que para o filho nascer, o Senhor teria que agir de modo extraordinário, de uma forma sobrenatural, para que a criança nascesse diante dessas circunstâncias. Mas a escrava Agar era uma jovem, era fértil, pelos costumes da época, seria perfeitamente legal o Abraão e a Sara terem um filho por meio dela, mesmo que estivesse contra a vontade de Deus. O Abraão, infelizmente, ele resolveu não contar com os atos sobrenaturais de Deus para conseguir um filho. Em vez disso, ele decidiu tê-lo mediante realização natural, coisas que tanto ele como Agar eram capazes de fazer. E onde Paulo, nessa altura do campeonato, quer chegar ao relatar a história dessas duas mães. Ele vai mostrar, e faz isso nos versículos 24 e 25, de que há duas formas da gente ser filhos de Abraão. Uma forma é a gente ser filho de Abraão como Abraão teve um filho com Agar. Esse jeito conduz à escravidão e à morte, e tem um jeito que conduz à liberdade e à vida, que é como Sara teve Isaac. Está aí nos versículos 24 e 25. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Agar, obviamente, significa a tentativa de nós forçarmos a mão do Senhor por meio das nossas obras, por meio daquilo que a gente faz. Paulo diz, Agar é que nem o Monte Sinai. Agar é igual à cidade terrena de Jerusalém, que em termos genéricos consiste em pessoas que rejeitaram a suficiência de Cristo e querem impressionar Deus por aquilo que eles fazem, querem impressionar o Senhor pelas suas obras. Essas pessoas, diz Paulo no versículo 25, se encontram em estado de escravidão. Sara, porém, representa um outro caminho, o caminho do Deus que age graciosamente, mesmo em pessoas pecaminosas como Sara e Abraão. Sara é a mulher livre, diz o texto, cujo filho nasceu não por meios naturais, mas mediante uma promessa, versículo 23. Ela simboliza todos aqueles que aprenderam a abrir mão das tentativas de alcançar a salvação e deixar que Deus os salve. Versículo 26 diz que Sara é a nossa mãe. Paulo está sendo muito claro com os judaizantes que estavam pervertendo ali as comunidades e também aos gálatas, porque ele está dizendo assim, vocês sabem quem é Agar nessa história aqui? Vocês sabem quem são os filhos de Agar nessa história aqui? São vocês. São vocês que querem cumprir a lei, achando que ao cumpri-la serão mais aceitos diante do Senhor. Vocês que a semelhança de Agar, que a semelhança do caminho de querer forçar a mão do Senhor, naquele caminho que não dependeu da ação graciosa de Deus na história para prover um filho, mas confiou nas próprias capacidades, quer fazer do próprio jeito. Paulo está dizendo, vocês aí, judaizantes, que se acham filhos de Abraão e descendentes da promessa, vocês não são. Vocês correspondem ao Monte Sinai. Vocês correspondem a Jerusalém atual, que vive na escravidão de tentar agradar a Deus por meio da lei. Que chocante isso. A gente deve entender, meus irmãos, que Paulo não está dizendo que é apenas errado a gente criar e estabelecer alguns critérios e que a partir desses critérios a gente vai ser mais aceito diante de Deus. Paulo está dizendo que isso não é coisa de crente. Paulo está dizendo que isso não é coisa de filho de Deus. Os que acham que são filhos de Deus por guardarem a lei, por cumprirem alguns critérios que eles mesmos levantaram e menosprezam a suficiência de Cristo, não são filhos de Deus coisa alguma. É chocante para os judaizantes que haviam se infiltrado dentro da igreja. Paulo está avisando os gálatas, aos mentores de vocês, que talvez vocês, ao olharem para eles, como são inteligentes, como são piedosos, Paulo está dizendo, não são nem crente. Não são nem crente. São filhos de Abraão, mas por meio de Agar. São filhos de Abraão, mas sem herança. São filhos de Abraão, mas por meio de Agar que leva
a escravidão, não por meio de Isaac, não pelo caminho da fé, não pelo caminho da suficiência de Cristo, não pelo caminho das promessas, não pelo caminho da vida eterna. Isso aqui é muito sério para mim, isso aqui é muito sério para você também. De que quando a gente confia a nossa salvação a uma lista de regras, quando eu confio a minha salvação porque eu sou moralmente uma pessoa boa, quando eu confio a minha salvação em qualquer outra coisa que não seja na suficiência de Cristo, Paulo nos alerta de que isso não é coisa de crente. Isso não é digno de um filho de Deus. Meus irmãos, as Escrituras são claras e nos chamam, nos convocam mais uma vez para nós definitivamente vivermos com a suficiência de Cristo estampada diante dos nossos olhos, gravada dentro do nosso coração. Precisamos honestamente reconhecer diante do Senhor: Senhor, salva-me. Por mais que, como salvo, como crente no Senhor, façamos boas obras, que é o nosso dever, não são elas que farão com que herdemos a vida eterna. É a suficiência de Cristo, meus irmãos. É presunção, é tolice, é coisa de escravo. Achar que um dia herdaremos a vida eterna por aquilo que a gente faz. Você, como crente, é o seu dever ser exemplo na sociedade. Mas não é por aquilo que você faz que você será salvo. Como filhos de Deus, devemos crescer em santidade através da fé, e não por meio de uma suposta fé firmada nas obras. Como crentes, é pela fé que a gente avança nesse processo de santificação. É por isso que, quando a fé genuína é substituída pelo esforço próprio, a gente deixa de descansar em Deus. E a gente passa a agir como se fôssemos os nossos próprios salvadores. E está claro aqui que viver assim é a gente voltar a um padrão de escravidão, cujo resultado é sempre catastrófico. Toda vez que a gente quiser fazer o papel de nossos salvadores, grave isso, meu irmão, o resultado será catastrófico. Seja você João, seja você Maria, seja você Abraão. Abraão não foi poupado. No caso de Abraão em específico, está todo mundo errado. Está todo mundo pecando e a Bíblia não joga os pecados de Abraão para debaixo do tapete. Expõe como exemplo para nós. Que se Abraão comete erros tolos, quanto mais nós. Foi uma tragédia familiar. O Abraão pecando, Sara pecando. Depois Agar vai pecar menosprezando Sara. As crianças crescem, Ismael persegue o Isaac. Que tragédia! Quando a gente tenta fazer o papel de Deus na nossa vida. Sempre é uma tragédia quando a gente tenta dar uma mãozinha para o Senhor. E o Senhor não precisa de mãozinha, meus irmãos. Nem da minha, nem da tua, nem de Abraão. Abraão não pode colocar o Senhor na parede e mudar a rota da promessa. Foi o que Abraão tentou fazer. Dar uma mão para que a promessa se cumprisse. O filho nasceu, não nasceu? Nasce Ismael. Mas ele não foi o filho da promessa. Não é por meio de Ismael que o Messias vai vir. Os anos se passaram. E o Abraão teve que aprender de que ele precisava depender da obra milagrosa de Deus para que ele pudesse ter um filho, para que ele pudesse ter herdeiro. Tentou fazer isso, tentou questionar o Senhor. Dou para algum servo fiel. Abraão até que enfim muda o foco da sua fé, tirando do seu próprio esforço que o levou a errar, a pecar, e colocando na obra sobrenatural de Deus. Recado para os Gálatas, vocês devem fazer isso também. Tirar os olhos da obra humana e para a suficiência de Cristo. Aí o Paulo avança no argumento, ele diz, mas há o verdadeiro caminho. Há o verdadeiro caminho. E é esse caminho, meus irmãos, que o Senhor nos chama. É para esse caminho que o Senhor nos convoca, a partir do versículo 26, diz assim, mas a Jerusalém do alto é livre. Essa é a nossa mãe, pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido.
Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Irmãos, só há um jeito de fazermos parte do povo de Deus, e é o caminho mediante a fé em Jesus Cristo. É pela graça que nós somos salvos. Se você crê no Senhor, se você confia a sua salvação na obra consumada na cruz do Calvário, de que esse evento é suficiente para perdoar todos os teus pecados, você não pertence à escrava. O Monte Sinai não te representa, a lei não te representa, mas você pertence a uma cidade eterna. Você pertence a Jerusalém do alto, versículo 26, e que um dia vai descer dos céus, como disse João em Apocalipse 21. Então viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Louvado seja Deus por isso. Se nós estamos em Cristo, somos filhos dessa nova Jerusalém. Nem desse mundo aqui nós somos. Então a gente não precisa, meu amado irmão, viver de forma alguma de acordo com as prisões desse mundo caído. O Senhor tem um povo e esse povo está sendo atraído por Ele e para Ele. É a ação graciosa de Deus na história para chamar e redimir um povo para si. E é legal que para refletir sobre isso, Paulo cita Isaías 54, aí no versículo 27. Ele diz assim: pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Essa profecia foi dirigida aos judeus exilados na Babilônia, e eles achavam que a vida deles como povo havia acabado, que eles como nação deixariam de existir, que eles jamais voltariam para casa. Eles realmente pareciam derrotados, pareciam fracassados, pareciam frágeis demais, mas pela palavra do Senhor, com os olhos da fé, o Isaías vê e ele enxerga a vida. Ele enxerga o Deus que da esterilidade produz fruto. Quando Paulo usou a profecia de Isaías, que reporta Gênesis 16, que Deus, ao olhar para essas duas mulheres, uma bela e fértil, a outra velha e estéril, o Senhor escolhe salvar o mundo através da estéril, através da mulher improvável. É por intermédio dessa família que chegaria um dia um outro filho improvável, nascido de uma outra mulher sem qualquer expectativa de engravidar. Essa não porque era estéril, mas essa porque era virgem. Através do filho dessa virgem, todos os povos do mundo um dia seriam abençoados, como Deus prometera a Abraão e Sara. Remetendo à história deles, eles teriam muitos filhos. Paulo pega essas promessas feitas a Abraão, de que eles teriam muitos filhos, e não conecta ao Israel étnico, mas à igreja. As promessas foram cumpridas e o Abraão tem uma multidão de filhos. Incontáveis filhos. De todas as línguas, tribos e nações. Vários sotaques formam o povo de Deus. E esse povo é mais numeroso do que as areias da praia. Mais numerosa do que as estrelas no céu. Todos os que creram, como Abraão creu, são filhos dele. A Jerusalém do alto, um dia ela vai estar cheia de pessoas que um dia foram alcançadas pela graça de Deus. E esse é o nosso destino. É de lá que nós somos. Meu irmão, não importa quem você é,
Se você foi alcançado e transformado por Deus, você faz parte dessa nação. E não importa quem você foi, se você creu em Cristo, todos os teus pecados foram perdoados. Isso não te define mais. O evangelho é escandaloso. O evangelho da graça é para todos os pecadores arrependidos dos seus pecados.